Olá! Hoje o nosso papo é bem direto: o fim de um relacionamento longo. Ele pode, e muitas vezes acaba criando, um desequilíbrio financeiro enorme entre as duas partes. Isso já nos joga direto numa pergunta que tira o sono de muita gente, né? Será que o fim de um casamento tem que ser, assim, obrigatoriamente, um sinônimo de uma queda brusca e muitas vezes injusta no padrão de vida de uma das pessoas? Ok, vamos mergulhar nesse assunto. E olha, já trago uma boa notícia. O Poder Judiciário já reconhece que uma redução injusta no padrão de vida pode sim gerar o direito a uma compensação financeira. Esse cenário é infelizmente muito comum. A relação termina e, de repente, uma pessoa consegue manter seu conforto, sua estabilidade, enquanto a outra vê a própria situação econômica simplesmente desabar. Vamos entender por que isso acontece. E aqui está o pulo do gato. Anos de dedicação à família, muitas vezes, não aparecem na divisão formal de bens, sabe? São aquelas contribuições que a gente pode chamar de invisíveis, mas que têm um impacto econômico muito, mas muito real depois da separação. E do que a gente está falando exatamente? Bom, é sobre apoiar a trajetória profissional do outro, cuidar dos filhos, da casa e, um ponto crucial, abrir mão de oportunidades próprias. Tudo isso, no fim das contas, permitiu que a outra parte prosperasse financeiramente. Certo. Então, como é que a lei lida com essa injustiça? É exatamente aqui que entra a figura dos alimentos compensatórios, uma solução jurídica que foi criada para corrigir esse tipo de desequilíbrio. Então vamos lá, o que são esses tais alimentos compensatórios? Pensa neles como uma espécie de indenização. O objetivo aqui não é o sustento básico do dia a dia, é outra coisa. É corrigir uma disparidade econômica muito grande e compensar aquela queda abrupta no padrão de vida de quem ficou em desvantagem. E olha, isso não é uma ideia solta não, tem muito peso. O próprio Superior Tribunal de Justiça, o STJ, reconhece esse princípio. Isso mostra a seriedade com que o sistema judiciário encara essas situações de desequilíbrio profundo. Agora vamos para o ponto que talvez seja o mais importante de toda essa nossa análise e que gera uma confusão danada. Qual é a diferença entre os alimentos compensatórios e a pensão alimentícia que todo mundo conhece? A diferença fica muito clara quando a gente compara. A pensão comum foca na necessidade, na sobrevivência, no básico. Já os alimentos compensatórios, bom, o objetivo deles é outro. É reparar o prejuízo econômico. É compensar pela perda de padrão de vida que a separação causou. São conceitos totalmente distintos. E aqui vai uma informação fundamental que derruba um mito bem comum. Só porque a pessoa trabalha e tem uma renda, isso não elimina automaticamente o direito de receber essa compensação. A análise é muito mais profunda. Ela leva em conta o desequilíbrio geral que a separação criou. Chegando ao final, fica claro que ter essa informação não é apenas sobre conhecer a lei. É sobre ter uma ferramenta que pode capacitar e transformar decisões num momento tão delicado da vida. E tudo se resume a esta frase poderosa. Saber que existem mecanismos como os alimentos compensatórios pode mudar completamente a forma como uma pessoa encara o futuro depois do fim de um relacionamento. É sobre buscar o que é justo. Se esta análise foi útil, fica o convite para seguir o canal Legalmente Claro Oficial e ter acesso a mais conteúdos como este. Curtir também ajuda muito a levar essa informação para mais pessoas que talvez estejam precisando dela agora. E por fim, é sempre ótimo saber o que as pessoas acharam. Deixe um comentário com dúvidas ou opiniões. A gente se vê na próxima.